Vai lá, então. Vou dar a chave aqui. Alavancagem patrimonial, fazer o dinheiro trabalhar por você através de imóveis. Vamos ver aqui como que faz R$ 40.000 transformar em patrimônio para você no mercado imobiliário. Hoje você vai saber os fundamentos e a mentalidade da alavancagem patrimonial com imóvel de leilão. E quem sabe faz ao vivo. O Rodrigo agora está na diligência aí lá no Paraná, o homem que ia fazer uma arrematação milionária. Rodrigo, a turma está querendo saber, quem está com pouca grana para começar, se dá mesmo para começar com R$ 40.000 e construir patrimônio. Então, Manuel, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. A gente, como o Manuel falou, aqui é ao vivo, né? É no pelo mesmo, né, Manuel? Então, é no pelo mesmo, né? Aqui não é nada simulado. A gente estuda para poder trazer as informações reais, né? Então, na verdade, assim, o maior erro que eu percebo, Manuel, é achar que precisa de muito dinheiro para começar, né? Na verdade, se for pensar R$ 40.000 hoje de entrada no imóvel que vale 200 mil, não é difícil comprar, não. Na verdade, a gente está vivendo hoje, nos dias atuais, um momento onde tem bastante imóvel nessa modalidade, né, Manuel? 5% de entrada, mesmo leilões judiciais. Então, o erro está justamente na mentalidade. Não, tem que ter muito dinheiro, né? Então, e daí as pessoas deixam o dinheiro parado lá, rendendo 1%, enquanto poderiam ter um investimento em um imóvel, que é um investimento altamente rentável, muito mais do que 1%, dá tranquilamente o dobro disso, e com a segurança de um imóvel, né, Manuel? Então, eu acho que a questão é a mentalidade, né? Exato. Realmente a questão, o dinheiro às vezes não é tudo, é uma estratégia. Minha filha, por exemplo, comprou um apartamento lá em João Pessoa, preço de mercado 150, 80 mil, dando 4 mil de entrada. O apartamento está ocupado por uma pessoa que tem interesse. A gente fez a diligência de lá, não precisa nem reformar o imóvel. A pessoa que está morando lá é o inquilino, tem interesse no imóvel. Então é uma coisa assim que eu acho que ela, pelo que eu vi aqui, Rodrigo, se ela tirar 15 mil do bolso, é muito assim, sabe? Juntando documentação, é uma coisinha aqui, outra ali, né? Que tem que pagar a entrada, mas não precisa pagar leiloeira. Então é uma coisinha assim bacana, né? Para quem está começando aí a vida aí, como renda extra, que ela tem a profissão dela, né? Então a pessoa não quer ficar, digamos, dependente de pai, de alguma coisa, ter a profissão e despertou a mente para esse tipo de negócio. Ou seja, realmente dá para começar com 40 mil. Mas, doutor Robson, o que tem diferente de Opa. investir em leilões, cara? O leilão, Manuel, é o único mercado onde você compra patrimônio com desconto de 30%, 60%, né? Não existe isso na bolsa, nem em CDB, né? Você paga e já entra ganhando. É assim que o investidor inteligente acelera, né? Comprando no preço e não vendendo caro. Boa. É isso mesmo, tem que ter estratégia. Aqui não é achismo, não é jogar em loteria nem nada. E tem que Uhum. fazer isso aí que o doutor falou. Ô, Rodrigo, você que está aí aí no dia a dia, no chão aí, digamos assim, botando a mão na massa, como é que isso funciona na prática, meu amigo? Então, Manuel, na verdade, assim, se a gente for fazer uma conta rápida, partindo da base que você falou, né, 40 mil, que eu comentei ali, os 40 mil. Se for dar 40 mil de entrada num imóvel retomado de leilão aí, e o restante financiado diretamente com o banco, quem vai pagar essa prestação não é o comprador, não é o investidor. Quem vai pagar a prestação é quem alugou o imóvel. Desse vai alugar o imóvel para fazer esse dinheiro voltar, né? E quando vender o imóvel, o que vai acontecer? Você não vai vender o imóvel no valor que você comprou, você vai vender o imóvel no valor de mercado. Então, vendendo o imóvel, quita-se o banco com o interveniente quitante e o valor restante vai para o bolso do investidor, além dos aluguéis que ele já ali foi amortizando ali a dívida. Então, é um lucro limpo e seguro, né, Manuel? Realmente, limpo e seguro, só que é o seguinte, isso aí parece bom demais para ser verdade. Doutor Robson, onde está o risco? O risco, Manuel, o risco mora na ignorância, né?
Quem não entende o edital, compra errado. Mas quem estuda, analisa certidões e calcula antes, reduz o risco a quase zero, né? Leilão não é aposta, né? É método. É verdade. Não é nem uma loteria, não é sorte, é método, é um passo a passo, validado, fazer um checklist. Mas, Rodrigo, eu sei que você é um cabra bom aí, que sempre está aí nas garimpagens, prestando assessoria para muitas pessoas no Brasil e no mundo. Só que tem uma pergunta que não quer calar, muita gente quer saber disso. Rodrigo, e se o imóvel tiver dívida ou ocupante? Então, Manuel, primeiramente, a gente resolve isso com estratégia. Qual que é a estratégia? É reunir os dados, né? Que seria, por exemplo, se tiver dívida, você vai reunir, vai puxar os dados antes de comprar o imóvel, colocar numa planilha para ver se compensa, né, Manuel? Fazer esse investimento. Porque às vezes o imóvel tem um desconto lá muito grande, porém a dívida não compensa, né? E a questão ali do ocupante, o segredo é diálogo, o segredo é conversar, é um ser humano que está do outro lado. A gente precisa aprender a lidar com o ser humano. A gente tem um passo a passo que já foi validado para poder explicar para a pessoa, conscientizar ela que ela está numa situação irregular, enfim, tudo a gente leva para um acordo, né, Manuel? Então, assim, esse acordo que a gente acaba sempre fazendo, em mais de 80%, 90% dos casos, acaba economizando para o investidor, né, Manuel? E quem está ocupando o imóvel não vai sair de lá com prejuízo de dívida processual, custa processual, polícia, né? Então, assim, é bom para os dois lados. Perfeito. Certo. Doutor Robson, então dá para negociar mesmo depois da arrematação? Tá, dá sim. E quem entende o jogo, Manuel, faz isso com respeito e profissionalismo, né? Você combina prazos, ajuda na mudança e registra tudo. Sai barato, rápido e ainda constrói uma reputação boa para os próximos negócios, né? Muito importante ter respeito, né? Muito Verdade. importante. Sempre buscar o acordo amigável, é a melhor coisa do que já entrar de via de fato nas vias judicial. Diminui o custo e o tempo. E Diminui tempo é dinheiro, bastante. então a tratar a gente como gente. É isso mesmo. Rodrigo, e se eu quiser financiar, o banco aprova imóvel de leilão? A prova, hoje os bancos, na verdade, os grandes bancos, eles já têm um processo próprio, né? De aprovação de venda. Esses imóveis, eles são retomados e são vendidos pelo próprio banco. Então, o banco libera uma boa parte, não é a maioria, né? Não podemos aqui também levantar um falso, né? Não é a maioria, é pequena minoria, mas tem muitos imóveis. Por exemplo, hoje nós temos, estamos passando aí a última vez que eu olhei lá, são 1.200 imóveis hoje, no dia de hoje. Mais de 1.200 imóveis liberados para financiamento. Então, os grandes bancos, eles liberam esses financiamentos aí dando 5% de entrada. E o melhor disso tudo, você está comprando imóvel com 50% de desconto, dando 5% de entrada. Isso aí é um processo que a gente, inclusive, na prática, processualmente falando, a gente aprova primeiro o nome do, do, do investidor, né, ou de quem ele indicar para comprar no nome, e aprovado o crédito, a gente faz o arremate do imóvel, 50% de desconto, no mínimo, e dando 5% de entrada. Então, hoje é tranquilo essa parte. Em 24 horas a gente já tem a resposta ali se vai aprovar e o valor que está aprovado do investidor para fazer esse negócio. Que é um alto negócio, né, Manuel? Dinheiro sem custo, né? Alavancagem sem pagar juros. Perfeito. Excelente. Muita gente quer saber, doutor Robson, quanto tempo leva para ver os resultados? Se for para revender, normalmente de 6 a 12 meses, tá? Se for para alugar, o retorno é imediato, né? O aluguel já cobre a parcela. A questão não é o tempo, é cálculo, né? Você escolhe o formato que encaixa na sua meta. E a partir daí você toma a decisão. Tá certo. Ô, Rodrigo, a gente muitas vezes fala aqui que às vezes a riqueza já começa na mente, eu acredito nisso, e a gente vê que isso aqui também é questão de mentalidade.
A pergunta é: e o que muda na mentalidade de quem entende alavancagem? Excelente pergunta, Manuel. Eu vejo isso como uma base, né? É a base do investidor, até para fazer uma autoanálise, né? Muda tudo, na verdade. Isso aí muda o jogo inteiro. Porque quem poupa enxerga só o risco, né? E daí, enxergando o risco, você, com essa mentalidade, acaba segurando, né? E deixando lá, rendendo 0,5%. Agora, quem é investidor, ele vai pegar esse valor, esse recurso, e vai trabalhar como oportunidade, enxergando as oportunidades. Ele vai fazer esse dinheiro render. O investidor é que faz render, né, Manuel? A mentalidade de investidor muda completamente, né? Então, na verdade, daí faz aquele ativo multiplicar diante dos olhos dele, diante de uma mentalidade transformada de poupador para investidor. Isso aí muda tudo o jogo. Certo. Doutor Robson, por que você insiste tanto em imóvel real? Porque é tangível, né? Você pode tocar, reformar, alugar, vender. O valor não evapora no clique, né? E num país como o Brasil, onde tudo muda, o tijolo continua sendo o ativo mais sólido para multiplicar patrimônio. Tá certo. Rodrigo, dá para comparar o leilão com investimento em fundo imobiliário? Ah, não dá, Manuel. Não dá porque são completamente opostos, né? No fundo, na verdade, você é sócio no papel, né? E no leilão você é o dono do imóvel, você é dono do ativo ali, você tá vendo o imóvel, né? Digamos assim, fazer um comparativo. Um vai pagar dividendo para você, o outro te dá o patrimônio inteiro. Você não tem que dividir com ninguém, o lucro é inteiro seu. E no dividendo você, na verdade, está dividindo o seu. O dividendo já diz o nome, né? O dividendo está dividindo com o gestor, né? O seu lucro está indo junto para o gestor. E o investimento no imóvel leilão é todo teu, o lucro. Excelente. Ô, doutor Robson, e como saber se um imóvel de leilão é realmente bom? Então, existem sinais, né? Por exemplo, localização, desconto, ocupação, estado físico e possibilidade de financiamento, né? Precisa de método para filtrar os bons e eliminar os ruins antes do lance, né? Quem tem método está na frente, né, mano? É verdade, tem que ter método, tudo isso aí não é uma coisa por acaso, não é um machismo. Rodrigo, a gente vê que tem tanta oportunidade, mas tem umas que geralmente são mais tentadoras que outras. Todo mundo é o sonho de consumo é comprar um imóvel com 90% de desconto, dando 5% de entrada. Digamos que eu É. vou participar de um leilão desse. E se eu perder um leilão desse, Rodrigo? Ah, mano, é normal isso aí perder, né? Na verdade, assim, é, como eu falei antes, ó, a gente tem hoje só de imóvel liberado financiamento, hoje, na data de hoje, tem mais de 1.200 imóveis, só financiáveis. Sem ser financiamento, passa de 40 mil. Então, assim, é oceano azul, nadar de braçada, tem dezenas de imóveis toda semana liberando, oportunidade é o que não falta. O que falta, na verdade, é critério. A pessoa sofre à toa. Porque se ela tiver critério, ela vai saber que tem muito mais oportunidade para se aproveitar do que aquela que ela não conseguiu aproveitar, né? Então, oportunidade sempre volta, né? Sempre vai ter, né? Não é saber o time certo ali, né, Manuel? Perfeito. Doutor Robson, o que muda quando eu faço o primeiro negócio e dá certo? Muda a cabeça, né? Você percebe que o sistema financeiro pode trabalhar para você. E aí o medo vira confiança, a confiança é combustível para escalar, e depois do primeiro, o segundo vem natural. Aí a gente vem fazendo isso constantemente aqui, assessorando nossos clientes. E tem gente que já está no segundo, terceiro imóvel já. E tá legal, cara. Tá bem bacana. O pessoal está gostando muito. Bacana. Parabéns. Ô, Rodrigo, então o segredo é repetir o processo? Exatamente, exatamente. Repetir o processo certo, né? Porque tem gente que às vezes erra no mesmo ponto, né, Manuel? Então, assim, quem entende o método, na verdade, não precisa de sorte, né? Porque às vezes as pessoas entendem o leilão,
tudo como sorte. Então, se tem uma fórmula que deu certo, é só ajustar o cálculo e vai otimizando, vai crescendo. Né? Alavancagem é isso aí, é repetir aquilo que funciona, tendo disciplina, né, Manuel? Porque assim, não adianta repetir algo que deu errado, né? No nosso caso, hoje a gente pode citar aqui que a gente tem, já passa dos 250 como grupo, né? Mais de 250 imóveis arrematados, transferidos, todo o processo feito do começo ao fim, mais de 250 operações. Então, isso aí faz com que a gente vá otimizando, vai sabendo ali a receita correta para não ter prejuízo e ter bastante lucro, né, Manuel? Excelente. Perfeito. Dr. Robson, como calcular o preço máximo que devo pagar num leilão? Mano, é matemática pura, hein? Você tem que ver o valor menos o custo total, né? Menos sua margem de lucro. Quem paga no impulso perde margem, tá? Quem paga com cálculo garante o lucro antes de comprar. Então, façam conta, estipulam o teto máximo que vocês querem chegar e se passar disso, parte para o próximo. Verdade. Tá certíssimo. É estratégia, fazer conta, nada de comprar no achismo, isso aqui não é loteria, não é nenhum tipo de bet, né? É aquela história, Deus ajuda, mas tem que fazer a parte da gente, a gente tem que fazer a parte com estratégia, com método. Ô Rodrigo, o que acontece se, por exemplo, o mercado cair? A gente sabe que esse ano está bombando, o ano de 2025 transformou muitos milionários que estão no mercado imobiliário, recorde sobre recorde de venda, mas o que acontece se, por exemplo, o mercado parar ou cair? Então, mano, nada demais, né? Na verdade, assim, o aluguel continua. As pessoas precisam morar, né? Então, o aluguel continua pagando aí, gerando um lucro ali em cima do valor do aluguel, né? Então, a dívida, se for no caso o imóvel financiado, continua sendo paga. Na verdade, aquilo a gente volta sempre na mentalidade. Quem pensa no longo prazo não fica temendo essa sobe e desce, essa oscilação, né? E, na verdade, o leilão, quando a gente compra o imóvel de leilão, a gente já ganhou na compra, né? Não na venda. Sem contar ainda, Manuel, que a tendência dos imóveis, isso é histórico, é de uma valorização anual mínima de 8%. Então, se tudo der errado, você tem o aluguel e tem a valorização de 8% ao ano. Perfeito. Doutor Robson, e Isso, dá Manuel. para viver só disso? Dá, mas com método, né? 3 imóveis comprados com inteligência já podem gerar renda passiva que cobre o custo de vida. A liberdade financeira não é sorte, né, Manuel? É estratégia repetida com consistência. Tá certo. Rodrigo, qual que é o erro mais comum de quem começa? Olha, Manuel, o que a gente percebe, inclusive até por coincidência, eu falei com um cliente hoje com esse raciocínio que eu vou responder aqui. É achar que ele precisa do imóvel perfeito, entende? E perfeito não existe, senão não teria lucro, né? Então, o imóvel perfeito não existe. Aquele que dá 1000% de lucro, está desocupado, na capital de São Paulo, isso não existe, né? O que existe é um imóvel viável, dentro daquela planilha, dentro da meta, da avaliação, dentro da realidade, né, Manuel? Na verdade, a ação estratégica é que vale mais do que ficar esperando e sonhando, né? Então, vale mais uma busca de oportunidade do que ficar sonhando. A busca da oportunidade baseado em uma boa planilha, em uma boa pesquisa de mercado dentro da realidade, né? Da realidade de cada mercado. Agora, o fato é que eu vou fazer uma observação. Na minha visão, não existe imóvel que não seja perfeito, a não ser aquele que não existe, né? Quando a gente vai lá fazer uma vistoria, na foto tem o imóvel, chega lá, só está o terreno aí, não é perfeito. Mas se tem as paredes, pelo menos, e uma margem de lucro condizente, já é um imóvel perfeito. Verdade. Por isso que o segredo está na compra, você não deve ter paixão, você tem que desbloquear sua mente, não agir como consumidor, e sim como investidor. Doutor Robson, se fosse para você Tá? resumir tudo isso num conselho, Olha, comece com o que tem, tá? 40 mil
pode parecer pouco, né? Mas é o gatilho para multiplicar. O importante não é o tamanho da grana, é o conhecimento sobre onde colocar. Quem entende isso muda o patamar mais rápido do que imagina. Então, o importante é começar, ter um mínimo ali, né? Pelo menos para você ter uma base. Mas tem gente que começa com bem menos que isso, viu, mano? Pelo menos uns 40 mil, mas tem gente que começa com menos. Tudo depende da oportunidade. Depende do que você quer arrematar, principalmente se for utilizar alavancagem, né? Tem gente que com 11 mil consegue dar uma entrada. Aí gasta mais uns 10 de documentação e segue a vida. Já aluga, vai para vender e assim por diante. E repete o processo. É isso aí. Perfeito. Rodrigo, por que tanta gente trava antes do primeiro leilão? Ô, Manuel, tem uma cultura que é a cultura do medo, né? E não adianta falar, todos nós temos medo, todos nós sentimos medo. O medo ele é saudável até um certo ponto, né? Mas quando ele trava a gente de não fazer alguma coisa, ele se torna um fator limitante para o nosso crescimento, né? Então, assim, causa confusão, né? Isso aí atrapalha. Então, o que a gente geralmente entende que vence o medo? É o conhecimento, é a estratégia, é estudar o processo com mais profundidade, né? É buscar uma assessoria que entenda. Se você não buscar uma assessoria, então vai estudar o processo, fica lá 6 meses, um ano estudando, e daí não vai ter problema nenhum, né? Você vai aumentar a margem de lucro de você acertar com quanto mais conhecimento você tiver. E o medo você precisa controlar, né? Então, assim, quem entende do processo, do sistema, acaba vencendo essa questão do medo, né? Então, assim, porque assim, de qualquer forma, a gente vai ter medo, né, Manuel? Então, a questão é ter conhecimento para vencer isso aí. Perfeito. Doutor Robson, então, pelo que eu estou vendo aqui, o segredo está na mentalidade? Totalmente, Manuel. Quem pensa como trabalhador gasta o que ganha, né? Quem pensa como poupador guarda e espera, né? E quem pensa como investidor faz o dinheiro se multiplicar, né? E faz toda a diferença, porque é uma troca de postura, né? Você deixa de ser refém e passa a ser dono de ativos, né? E o imóvel de leilão é o atalho mais rápido para isso, né? Porque você compra patrimônio já pronto, com desconto, né? E isso tudo é documentado, né? Você tem escritura, registra, segue o contrato e dá andamento. Tá certo. Rodrigo, e por onde começa alguém que nunca participou de um leilão? Excelente pergunta, mano. Acho que muita gente vai estar assistindo aqui. Eu preciso pensar bem nessa resposta, né? Mas assim, a resposta na verdade é a mesma, né? Começa estudando, né? E estudando aqui o mundo real. O que é o mundo real? É um edital, pegar o edital na prática. Não é difícil, você baixa do site dos bancos, né? Então é na prática, não é na teoria. Abrir um site do banco, né? Vai lá, lê esse edital, né? Faz de repente o processo simulando ali como se fosse comprar, entende a data, entende os valores, né? O tipo do imóvel, a forma de pagamento. Tem que conhecer cada passo desse. Depois faz uma simulação, né? Eu fiz isso algumas vezes, faz a simulação sem clicar para comprar, né? E daí, depois que você fizer o processo do começo ao fim, você já vai ver ali um pouquinho mais da simplicidade, né? Então, o ato ali de você, digamos assim, é, é, ganhar, ou pelo menos simular esse ganho, já vai tirar o medo, né? Então, de 90% das pessoas, né? Já vai colocar essas pessoas à frente da grande maioria. É assim que eu acredito. Perfeito. Tá. Rodrigo, tem aqui uma pergunta aqui no chat aqui. Eu queria que você respondesse, aproveitasse o embalo. Quanto tempo em média para finalizar todo o processo de documentação? Olha, Manuel, a gente já teve processo rápido que saiu em 15, 20 dias e teve processo que demorou 45 dias. Documentação do imóvel, né? Transferência. Então, fica ali a média de 30 dias. Mais 30 dias. Aqui também está nesse prazo, né? Mais ou menos isso. Isso aí é a média, mais ou menos, né? Isso. Doutor Robson,
E quando o cara tá todo empolgado, achou um bom desconto, e aí, amigo, e quando aparece um imóvel ocupado? Ah, então, é onde muita gente erra, né? Acha que precisa brigar para tirar o morador. Mas quem sabe negociar, resolve no diálogo, né? Oferece prazo, ajuda com mudança, propõe acordo, sai mais barato e mais rápido, né? Respeito e estratégia trazem resultado melhor que processo judicial, tá? O custo do processo também é caro, então é melhor resolver numa boa, dá prazo, ajuda o cara a sair de lá, às vezes paga um frete, às vezes o cara precisa de um valor para lá dar de calção, né, para alugar outro imóvel. Tudo é questão de negociar, né, Manuel? Aí às vezes acaba saindo bem mais rápido e mais barato também. Mas quando não tem jeito, aí a gente faz emissão na posse, né? Tá certo. Ô, Rodrigo, tem gente que ainda fala assim: ah, eu prefiro deixar o meu dinheiro rendendo no banco. O que você pensa disso? Ah, mano, o dinheiro parado não rende, né? No banco é dinheiro parado, né? Dinheiro parado apodrece. O banco, ele, na verdade, o que ele faz? Ele pega esse dinheiro que você deixa lá no banco, vai te pagar uma migalha de percentual ali de juros, né? E vai emprestar esse mesmo dinheiro para outro comprar o imóvel. Ou seja, é aquele dinheiro barato que a gente falou lá atrás, né? No caso, quem faz o investimento, o investidor fica, no caso, com o rendimento, né? Agora, quem entende isso, na verdade, tem o poder de inverter o jogo. Tem como usar o dinheiro como uma semente, dinheiro barato, e não como um prêmio de consolação, que depois volta o dinheiro ali baratinho, né? Aquele jurinho baratinho, né? Então, o segredo é fazer o papel do banco, pegar o dinheiro e usar ele para render bem mais alto e não deixar o banco fazer isso. Exatamente. Ô, doutor Robson, o que que Sim. muda quando o investidor entende o poder da alavancagem? O Manuel, ele percebe que não precisa juntar para comprar, e sim comprar para juntar, né? É o contrário, né? A renda do aluguel vai construindo capital, o financiamento vai sendo pago e o patrimônio aumenta com o tempo, né? Você começa pequeno, mas o ativo cresce sozinho. E esse é o verdadeiro dinheiro trabalhando por você. Excelente. Rodrigo, como que faz para evitar cair em furada no leilão? Bom, Manuel, a gente trabalha com processo, né? Então, assim, a gente tem um passo a passo, vamos dizer assim, um checklist. A resposta é uma palavra, checklist, processo, passo a passo. O imóvel tem que estar com a matrícula limpa, precisa fazer essa checagem na matrícula, né? Precisa responder essa pergunta para você mesmo. Anota no papel, matrícula limpa. Se tem dívida de PTU ou condomínio, anota lá no papel, coloca na sua planilha. Saber se está ocupado, qual é o valor real do mercado desse imóvel, porque às vezes o banco ele avalia um pouquinho a mais do que a realidade, né? Se ele cabe um financiamento, se está liberado, né? Então, assim, se 3 ou 5 dessas respostas forem positivas, é cheiro de oportunidade, e boa oportunidade, né? Então, assim, agora, se tiver ali muita dúvida em cima disso tudo, daí cai fora que é cilada, porque o Oceano Azul tem muita oportunidade, não precisa entrar em questões aí com dúvidas. Perfeito. Doutor Robson, existe um tipo ideal de imóvel para quem está começando? Sim, sim. Apartamento pequeno em cidade média, né? Com um bom histórico de aluguel. Evita casa grande, rural ou imóvel em área irregular, né? O objetivo é a liquidez, não um luxo, né? Lembre-se, né? E quanto mais simples o imóvel, mais rápido o retorno. Tá certo. Rodrigo, dá para fazer parceria no primeiro investimento? Dá sim, Manuel. E é até inteligente isso aí, né? Porque daí o investidor divide o risco, né? E vai acabar aprendendo junto, né? Se for um investidor novo, digamos assim, né? Que tiver conhecimento dos processos, ou mesmo que tenha uma assessoria, acaba
aprendendo junto, né? Mas precisa ter ali tudo por escrito, contrato, o percentual claro de cada um que está investindo, né? A regra de saída quando vender. Então, assim, na verdade, a gente fala assim, esse tipo de processo é parceria, né? E parceria boa é aquela que sobrevive ao lucro, não só ao entusiasmo, porque muito se entusiasmo faz tudo no entusiasmo, depois se decepciona, né? Então a gente precisa focar no lucro. Tá certo. Dr. Robson, Vamos lá. quando o investidor percebe que está no caminho certo? Manuel, quando ele para de olhar para o dinheiro e começa a olhar para ativos, né? É quando entende que tenho 40 mil, né? É menos importante que tenho um imóvel que vale 200 mil, né? A partir daí, o foco deixa de ser o saldo na conta e vira o patrimônio que trabalha por você. Então, nesse caso, é isso, é questão de ótica, né? Você Perfeito. deixa de olhar para o Rodrigo, dinheiro e ver aquilo que você comprou, o valor que vale e que vai pôr no seu bolso. tá certo. Rodrigo, como lidar com o medo de errar? É simples, mano, é estudar, é estudando, né? Na verdade, o medo, se você for ver bem, é falta de informação. Quando você entende edital, calcula a margem, né, conhece ali o processo todo, o medo acaba virando confiança, né? Então, assim, na verdade, a coragem, ela não nasce do impulso, ela nasce do preparo. Então, quanto mais preparo, mais conhecimento você tem, maior a chance de dar certo e fazer o negócio com estratégia. Perfeito. Dr. Robson, dá para conciliar isso com outro trabalho? Dá sim, Manuel. Quem quer começar, né? Só começar. A questão é que leilão é uma atividade de inteligência, né? Não de presença física. Você analisa à noite, dá o lance online, acompanha pelo celular. Com método dá para construir patrimônio, né? Sem sair da rotina. E além do mais, hoje em dia com o e-notariado você consegue assinar de onde você tiver a escritura, né? Basta você ter o certificado digital no seu celular. E a gente, nos vídeos anteriores, já explicamos como é que faz isso. É bem simples, você vai no cartório e habilita lá. Sem custo nenhum. Perfeito. Ok, Manuel? Rodrigo, quais são os maiores mitos sobre os leilões? Puxa, Manuel, tem tanto mito, mas assim, vamos resumir. Os principais que a gente mais ouve assim, que é coisa de advogado, né, que é só advogado que vai conseguir fazer, desenrolar os problemas, que tem que ter muito dinheiro, que só dá problema, né? Então, assim, hoje, assim, o processo é digital, né? É transparente, é acessível, né? No celular, né? O problema está em quem entra sem saber o que está fazendo. Aí é complicado. Agora, quem estuda o digital acaba ganhando vantagem. É isso aí, com certeza. O conhecimento liberta e faz a diferença. Dr. Robson, e a questão dos impostos e os custos escondidos? Vamos lá, Manuel. TBI, registro, escritura, certidões são previsíveis, né? E tabelado. Okay? Tudo entra na planilha, tá? Não existe custo escondido para quem calcula antes. Quem é surpreendido é quem não faz o dever de casa, né? Então, você consegue levantar tudo isso antes de arrematar, com base no valor do imóvel, tá? É isso mesmo. Tudo planejado, calculado, jogado na planilha. Rodrigo, como saber se eu devo vender ou alugar depois da compra? Isso aí depende muito do perfil do investidor, né, Manuel? Se o cara quer giro rápido, é venda. Né? Aí a gente procura imóveis ali dentro do perfil que vai comprar e vai vender. Agora, se ele quer um fluxo mensal, aí é locação, né? Então é alugar o imóvel, né? A regra, na verdade, é simples. O lucro da venda supera 24 meses de aluguel. Vende, se supera. Né? Se o aluguel cobra parcela, ainda sobra e segura, né? Então, assim,
é simples de decidir. Vai mais do perfil do investidor, né, Manuel? Tá certo. Doutor Robson, quanto tempo demora para manter uma carteira sólida? Montar. Manuel, a carteira sólida hoje, você vai ter ela a partir de 3 a 5 anos, né? Se for disciplinado. Então, cada imóvel vira uma fonte de renda. Você reinveste o lucro e multiplica. O crescimento é em degraus. E cada degrau traz mais liberdade, né? Muito mais liberdade. Perfeito. Tem que ter planejamento. Rodrigo, dá para viver só de leilão, Rodrigo? Dá sim, Manuel. Dá. Se tratar como um negócio, isso dá. Né? Tem que ter análise diária, planilha, um reinvestimento constante, né? Tem que estar semeando para ter o que colher depois, né? Na verdade, não é milagre, é gestão. Né? O leilão, a gente fala, ele é só um instrumento. Mas quem muda o jogo é você, é o investidor. Certo. Doutor Robson, e o que faz a maioria desistir? A falta de paciência, né? Querem resultados em 2 meses, mas o primeiro imóvel é aprendizado, né? O segundo já vem com lucro um pouco maior, né? A consistência é o que cria liberdade, não a velocidade. Então, quem quer entrar no mercado estuda, aprende, executa e vai refinando até ficar bom, né? E a gente está aqui para ajudar também, né? Para evitar prejuízo também. Para isso. É verdade. Rodrigo, qual que é o sinal de que a pessoa virou realmente investidor? Manuel, depende do que ela já esboça numa conversa, depende do que ela fala. Por exemplo, se ela fala em fluxo e não em salário, já é um bom indício, né? Que já tem ali uma mentalidade de investidor, né? Tem que planejar o mês a mês, né? Do que entra ali, de fluxo, né? Não pelo que entra da empresa, mas pelo fluxo. Aí a mentalidade muda. Então ela entende digamos assim, que a riqueza, na verdade, é a estrutura e não o número na conta. O número na conta é consequência. Então é essa mudança de mentalidade mesmo, Manuel. Perfeito. Dr. Robson, o que é a verdadeira alavancagem patrimonial? É fazer dinheiro pequeno virar dinheiro grande, né? Usar o tempo, o crédito e o conhecimento para multiplicar. Não é sorte nem atalho, né? É método, constância, visão de longo prazo, né? Quem entende isso nunca mais volta a pensar como antes. Tá certo. É isso mesmo, gente. Isso aqui tem a ver com escala, com liberdade, com multiplicação patrimonial. Mas não é de qualquer jeito, não é com sorte. É É, multiplicação patrimonial com imóvel de leilão. Rodrigo, depois do primeiro imóvel, o que muda de verdade? Depois do primeiro imóvel, vira a chave, né, Manuel? Então, assim, é liberdade patrimonial. Depois do primeiro imóvel, as coisas mudam na mentalidade, né? Eu vejo que aí abre-se uma porta para se gerar um fluxo, né? Um novo fluxo, né? Eu vejo que muda realmente a mentalidade da pessoa. Perfeito. Doutor Robson, quando que é a hora certa de escalar? quando o seu aluguel já paga as parcelas sem te apertar, tá? Esse é um sinal. Aí você usa o lucro da venda ou o fluxo do aluguel para entrar em outro, né? Comprar outro imóvel. A regra é simples, né? Só sobe de degrau quando o degrau de baixo se sustenta sozinho. Escalar sem base cair mais rápido. Então é muito importante você estar seguro do que você está fazendo, é muito importante, está dando retorno. Sem isso, a gente não aconselha você dar o próximo passo, tá? Faz um de cada vez, vê o retorno,
faz de novo, assim por diante. E vai guardando dinheiro, né? Conforme vai tendo retorno, você vai guardando Tá, para reinvestir. tá certo. Ô, Rodrigo, e quem tem medo de assumir outro financiamento? O medo é normal, né, Manuel? Mas, assim, o que segura geralmente é falta de visão, né? Você não está preparado para a dívida, tá? Digamos assim, você está comprando o tempo todo. O inquilino, ele paga o banco. Agora, o imóvel que fica para você, ele praticamente vai se pagar, né? O erro é achar que o financiamento é inimigo. Essa é a mentalidade errada. Agora, quando você usa esse método, ele vira sua ferramenta de riqueza, né? Então, é o método fazendo com que ele haja ali uma retroatividade de pagamento. Então, está sempre ele se pagando. Então, quem fez esse método certo uma vez vai repetir. Perfeito. Tá certo. Doutor Robson, como manter o controle com vários imóveis? Vamos lá. Como manter o controle em vários imóveis? Vamos lá. Isso. Depende do ponto de vista, né, Manuel? A questão do controle depende muito daquilo que você quer alcançar, né? Eu não aconselharia uma pessoa a assumir mais passivo do que ela consegue. Então, se ela vai utilizar alavancagem, ela precisa ter o quê? Uma planilha para poder fazer os cálculos e ter o controle financeiro. Com esse controle financeiro, ela vai conseguir entender até onde ela vai, né? Se ela der o passo maior que a perna, o erro é certo. Então, a gente sempre aconselha a pessoa a tomar cuidado para nunca fazer uma dívida maior do que ela pode pagar, que ela possa pagar, né? Tem que ter esse tipo de controle, tá? Tá certo. Não pode se empolgar, não. Rodrigo, Então, dá. existe um número mágico para dizer que a pessoa atingiu a liberdade financeira? Não, Manuel, não existe não. O que existe para responder essa pergunta seria, digamos assim, uma estrutura que você montou que te gera liberdade, né? Se o seu patrimônio, por exemplo, paga as suas contas, é porque você tá tranquilo, né? Então, digamos, vamos dar um exemplo. Se você tem 3 imóveis alugados, pode ser 3, pode ser 5. Se já está pagando as suas contas, é porque você já tem liberdade financeira, né? Se amanhã você não trabalhar, a sua vida continua igual? Se sim, é porque você já venceu. Perfeito. Doutor Robson, como que o leilão acelera esse processo? Funciona assim, você compra já com lucro embutido, né? Enquanto o mercado paga 200 mil, você paga 120, né? Você compra com desconto, né? Você já entra com um ganho de 80 mil, né? Esse desconto é o motor de alavancagem. O segredo é não gastar esse ganho, né? É usar para comprar o próximo. Então você vai adquirindo mais patrimônio e vai reinvestir, tá bom? Perfeito. Rodrigo, e o que fazer quando com o lucro logo das primeiras vendas? É reciclar, né, Manuel? Você tem que pegar isso aí o primeiro dinheiro compra o segundo, o primeiro dinheiro que volta, o segundo compra o terceiro, e quem, digamos assim, reinveste vira investidor, né? Digamos assim, não consumir, porque se você consumir, você vai voltar lá para o final da fila, ou começar aquela corrida dos ratos, né? A corrida do salário, né? Reinvestir, na verdade, é o divisor entre quem prospera e quem fica estagnado. Então precisa haver esse equilíbrio, né, Manuel? A gente percebe, inclusive nos investidores que a gente acompanha, aqueles que mais crescem são aqueles que mais reinvestem. É como semear de novo, né? Você tirar a semente, vai semear. Quanto mais sementes tiver, mais vai ter fruto, né? Então é a semente do milhão, né? É a Uhum. espécie do montinho Exatamente. montão, é isso mesmo, devagar e sempre, né? Parar, pegou o lucro, reinvestir. Perfeito. Doutor Robson, e quando o mercado parece parado? É quando os melhores compram, os amadores somem, os profissionais acumulam, né? O mercado parado é vitrine para quem tem visão, né? Os imóveis mais lucrativos são comprados em silêncio, né? Não em euforia. Então, o mercado parado é oportunidade.
É verdade. Então, enquanto um chora, o outro ganha de lenço. Então, é só ter estratégia, método, comprar imóvel barato e ainda alavancando sem tirar dinheiro todo do bolso. Então, é sucesso garantido, né? É mais ou menos por aí, né? Exatamente. Rodrigo, agora sim, tem como errar mesmo com método? Tem, com certeza. Simples assim, ó, ignora a planilha que você fez, ignora. Na verdade, o erro vem da ganância, né? A pessoa quer comprar, fica cego, não faz a conta, né? Ultrapassa de repente o limite do lance que ele mesmo planejou, ou às vezes nem planejou, né? Já deu tudo certo uma vez, duas vezes, na terceira não precisa nem fazer plano nenhum. Então, assim, a disciplina, na verdade, ela é mais importante do que a coragem, Manuel. Quem respeita o número ganha até quando o mercado oscila. Então, a gente precisa respeitar o número, a gente precisa respeitar a planilha, respeitar o método. Perfeito. Dr. Robson, e para quem começa com mais idade, ainda dá tempo? Sempre dá, né, Manuel? Sempre dá. Basta estar vivo, estar lúcido e com o dinheiro no bolso. Veja bem, o imóvel não pergunta quantos anos você tem, né? Pergunta se você fez o cálculo certo, né? Se você acompanhou a planilha, se você fez o curso, se você entendeu, né? Se você se programou. Tem gente que começa aos 40 e faz em 5 anos o que outros não fizeram em 20, né? O tempo não é obstáculo, né? É combustível se você usar com foco. Então, não tem idade, não. Basta entender o que está fazendo. Entendendo, tendo 18 anos, de 18 para cima, sendo maior capaz, ou a partir de 16 emancipado. Esses dias, Manuel, tivemos um cliente aqui que comprou 4 imóveis em venda direta e ele é emancipado, né? De certa forma, era uma pessoa que já vinha de uma classe melhor, né? E os pais provavelmente fizeram doação. E ele comprou 4 imóveis, 4 apartamentos, ele em Ribeirão e em São Paulo. É muito interessante isso, cara. Você fala, cara, a mentalidade de quem já tem estrutura, né? Às vezes, dentro de escola você não vê, mas às vezes os pais passam isso e a pessoa já chega aqui já com a mentalidade de, olha, eu quero comprar porque assim funciona, ou comprar um curso, né? E mudou a mentalidade. Então não importa a idade, não importa o quê? Entender o que está fazendo e ter boa vontade de aprender. Resumindo, pelo que o senhor falou, é de mamando a cada cano. O importante é colocar o método na prática e fazer dar Exatamente, né? certo, colocar dinheiro Exatamente. na conta, né? É Isso. verdade. Rodrigo, Oi. qual que é o papel da fé e da constância nisso tudo? Excelente pergunta, hein, Manuel? Na verdade, assim, a fé é a gente enxergar o resultado antes dele acontecer, né? A constância é a gente continuar quando ninguém entende, ninguém está entendendo, né? Na verdade, quando você continua constante naquilo que você acredita, né? A maioria vai duvidar, a maioria, né, muitos vão olhar e vão duvidar, mas depois, geralmente depois eles vão perguntar o que você fez para chegar naquele resultado, né, Manuel? Isso é muito comum de acontecer, né? A diferença é que você ficou quando todos vazaram e desistiram, né? É isso mesmo. Persistir, não tem nada fácil, mas com o método, colocando na prática, tendo objetivo, vai dar tudo certo. Ou seja, a fé é enxergar o resultado antes mesmo de acontecer, mas tem que colocar na prática, né? Aquela história que a gente sempre fala aí. Dr. Robson, qual que é o erro mais caro que o investidor pode cometer? É confundir lucro com merecimento, né? Achar que dinheiro é prêmio, não ferramenta. Quando o ego cresce, o patrimônio encolhe, né? Humildade e cálculo mantém a riqueza e a arrogância destrói rápido, né? Então, não pode deixar subir para a cabeça, né, Manuel? Tem que ter humildade, saber fazer o negócio e paciência. Importante. É verdade. Assim, Sim. comparando com futebol, Rodrigo, às vezes a gente joga, o time grande, ele joga com um time pequeno e ele meio que relaxa e acaba, ele é surpreendido porque ele menospreza o adversário. Isso é coisa do ser humano, que às vezes dá aquele comodismo. Por que eu estou falando isso para você?
Porque às vezes as coisas começam a dar certo, você começa a ganhar dinheiro, aí eu te pergunto, e quando tudo começa a dar certo, Rodrigo, como não perder o foco? Olha, Manuel, eu vejo isso com muita simplicidade, né? Primeiro, lembrar de onde você saiu, por que você começou, né? A outra questão é assim, ó, liberdade não é luxo. Liberdade é o controle que você tem do seu tempo, né? E quem busca, na verdade, o status acaba esquecendo do propósito. Então, são tentações, né, Manuel? O status é uma tentação que faz você, muitas vezes, sair do propósito, né? Então, assim, a questão é se controlar, olhar para aquele lugar do propósito, de onde você veio, e não se deixar levar pelas tentações aí, e continuar crescendo com leveza. Tá certo. Doutor Robson, o que significa de fato viver de renda? E quando a renda mensal vem dos seus ativos, né? Não do seu esforço. Né? Você dorme e o dinheiro entra. Não é aposentadoria, é autonomia. Né? Você pode trabalhar por escolha, não por necessidade. Então, é exatamente isso. Cada vez que você cria um ativo, esse ativo põe dinheiro no seu bolso e você vai repetindo a sua operação até você não precisar mais reinvestir. Né? Então, deixa no automático depois. Coloca para a imobiliária administrar. Tá certo. Rodrigo, dá para viver de aluguel mesmo no Brasil? Nossa, dá sim. Muita gente já vive, né, Manuel, de aluguel no Brasil, né? Na verdade, o segredo é não depender de um aluguel só, de um imóvel só, né? Tem que diversificar a localização, padrão. Porque assim, quando um imóvel cobre a sua vida, os outros viram liberdade de verdade. Porque daí os outros vão te dar liberdade. Um cobre o custo básico e os outros vão te dar liberdade de padrão de vida, né, Manuel? Tá certo. Doutor Robson, o que separa quem chega lá de quem fica no meio do caminho? Ação, Manuel, é o principal, ação. A maioria sabe o que quer, né? Sabe o que fazer, mas não faz. Quem age, aprende. Né? Quem espera, observa os outros prosperarem. Né? Então, a decisão que muda a sua vida é sempre a primeira. Começar. Começar. Essa palavrinha aí faz toda a diferença na sua vida. Questão de atitude, começar, porque a caminhada para a pessoa chegar a 1 quilômetro tem que dar o primeiro passo. Então, tem que sair da inércia, porque o fato só de você já ficar parado, você já tomou uma decisão que pode ser prejudicial para você. Porque não adianta você querer resultado diferente fazendo as mesmas coisas sempre. Então, tem que ter atitude, tem que ter o método, colocar na prática e bora para cima. Ô, Rodrigo, qual que é o maior sinal que o cara realmente ele virou ali um investidor de verdade? Então, Manuel, eu penso assim, no caso é como eu penso, acho que como a maioria pensa, né? Mas para fazer esse medidor é quando ele, ao invés de pensar em salário, ele pensa no patrimônio líquido, né? Quando ele entende ali, digamos assim, cada imóvel é uma engrenagem do seu futuro, né? Que vai montar um futuro de patrimônio, futuro patrimonial que vai garantir o padrão de vida dele, né? Daí a mente muda. Aí, na verdade, o dinheiro começa a fluir com propósito, né? Eu vejo dessa forma, Manuel. Tá certo. Doutor Robson, e qual o próximo passo para quem já entendeu tudo isso? Já entendeu tudo isso, o próximo passo é agir agora. Por quê? Você vai entrar no edital real, simular, né? Fazer conta, conversar com o banco, procurar um CCA, uma caixa aqui, né? Um banco para aprovar seu crédito. A liberdade financeira começa na primeira atitude concreta. Né? Enquanto você pensa, alguém já arrematou o imóvel que poderia ser seu. Então, quem dorme, cada um no ponto, né? Perde a oportunidade. Então, você tem que fazer. O negócio é agir. Atitude é tudo, né? Então tem que partir para cima, colocar em prática. Hoje em dia tem muitas formas de você buscar o conhecimento, mesmo sem pagar.
Rodrigo, se fosse para você deixar uma última mensagem para quem está ouvindo até aqui, o que você falaria, meu amigo? Puxa, Manuel, é tanta coisa, né? É tão pouco tempo que a gente tem aqui para falar, mas assim, dinheiro guardado é conforto por um tempo, né? Ele acaba, né? Agora, o dinheiro investido, ele é liberdade definitiva, liberdade de longo prazo, né, Manuel? Então, assim, na verdade, que o leilão, para você que está nos ouvindo agora aqui, ele é o único jogo que você começa como pequeno investidor, né? E compra patrimônio sólido e faz ele multiplicar rapidamente, né, Manuel? Ou seja, na hora que você compra, você já multiplicou o seu patrimônio. Então, se você está me ouvindo aqui, está pensando em mudar de vida, aprenda esse método aqui que a gente está falando aqui com você. Ou contrate uma assessoria que vai fazer esse processo para você, para que você erre menos, ou para você diminua o risco, né, do teu processo aí de investimento. Mas não deixe dinheiro na poupança, não deixe dinheiro parado. Faça isso render, crescer como um patrimônio, que isso sim vai trazer liberdade financeira para você, para sua família, vai mudar todo o jogo no futuro teu e da tua geração. Perfeito, Rodrigo. Tá certo. Inclusive, gente, você que já entendeu o mapa, conheceu o passo a passo aqui, já sabe como é que é o método, a constância, você viu que não é sobre você ter muito, é sobre você já saber usar o que você tem. Porque você está com 40 mil, você já pode estar dando início ao seu império. Mas o primeiro tijolo ele precisa ser colocado agora, então tem que ter atitude. Então, quem está preparado financeiramente e mentalmente, tiver pelo menos 40 mil para investir, deixa uma mensagem para a gente, faça uma leitura através desse QR Code, que você vai ganhar 30 minutos de consultoria gratuita para você alavancar. Rodrigo, fala aí em 5 minutos como é que funciona o trabalho da sua assessoria e depois o Dr. Robson vai falar também. Ele vai deixar até no jeito já o site, já depois que o Rodrigo falar, para compartilhar como é que funciona o trabalho da Terra Assessoria, que é uma empresa lá de São Paulo que está ajudando os arrematantes em todo o estado. Uma assessoria gratuita no quesito caixa. Rodrigo, como é que está funcionando o trabalho aí? Fala em 5 minutos aí. Então, a Expert Assessoria, ela trabalha em 4 etapas, mano. Nós temos 4 etapas bem definidas, do começo até o final. Então, você que está pretendendo entrar no ramo de leilões de imóveis e não tem tempo, tem sua empresa, tem o seu trabalho, contrate uma assessoria que te faça o processo completo. Nós fazemos o processo completo, desde a arrematação do imóvel, escolher o imóvel, fazer o estudo de mercado, fazer o estudo ali documental, jurídico, saber se aquele imóvel é realmente viável, se não vai ser uma pegadinha. Planilhamos todos os custos ali para você ter ali o resultado real, qual é o ROI que você vai ter. Nós trabalhamos ali também antes, conforme vai validando as etapas, mandamos ali um diligente local lá no imóvel para tirar foto, filmar, saber se tem asfalto, se o imóvel existe mesmo, se tem farmácia, padaria, mercado na rua, se realmente tem aquele valor de mercado estimado pelo banco. Enfim, finalizamos essa primeira etapa, imóvel validado, nós arrematamos, conforme ali a autorização do cliente. Segunda etapa, documentação, transferimos para o seu nome o imóvel para qualquer lugar do mundo onde você morar. A gente faz isso de maneira digital e em qualquer lugar do Brasil, imóveis em qualquer lugar do Brasil. Terceira etapa, Manuel, é a etapa de desocupação do imóvel. 85% dos casos a gente consegue fazer a desocupação de maneira amigável ou a desocupação extrajudicial. E a quarta e última etapa é a administração da reforma. Nós temos hoje parceiros terceirizados no Brasil todo, praticamente, onde a gente consegue fazer a reforma do começo ao fim, seja ela uma reforma leve ou uma reforma pesada, ali onde precisa muita coisa. Então, tudo filmado, nós temos tudo um passo a passo para fazer isso acontecer de maneira fluida, com a autorização do cliente de qualquer lugar do mundo ou do Brasil. A gente faz tudo de maneira digital, né? Tudo em um grupo exclusivo para esse cliente, onde vão estar os nossos colaboradores ali de cada etapa, fazendo acontecer em cada processo, até colocando à venda esse imóvel, indicando uma imobiliária local. Então, se você não tem tempo e quer investir o seu dinheiro em algo seguro, um imóvel que vai estar no seu nome, e você não quer aprender, não quer esperar um ano para aprender, para fazer, ou não quer correr o risco de fazer sozinho, contrata
aqui a Expert Assessoria, nós vamos fazer todo o processo do começo ao fim para você, com segurança e com o imóvel no seu nome. Perfeito. Doutor Robson, se o cara que quer comprar um imóvel no estado de São Paulo, quer ter aquela facilidade da Caixa, do corretor credenciado de forma gratuita, fala em 5 minutos para a gente, por favor. Tudo bem, Manuel? Tudo bem, Rodrigo? Vamos lá. Ó, o site nosso é terracredenciada.com.br. Somos credenciados Caixa no estado de São Paulo e a gente presta toda a assessoria jurídica, tá? No sentido da arrematação até a escritura no seu nome, o registro, a gente faz todo esse acompanhamento, né? Levando os débitos condominiais, as despesas. E aí o que acontece? Ó, você acessa aqui terracredenciado.com.br, você pode clicar aqui em Imóveis da Caixa, você vai vir direto aqui na venda direto online. Aqui é uma dica para você não precisar passar pelo leilão. A gente tem imóveis aqui de leilão e imóveis que estão em venda direta. Clica aqui na venda direta online e aqui você consegue escolher imóveis já em venda direta sem ter que pagar. Por exemplo, tem imóvel aqui a partir de R$21 mil. Abrindo ele aqui, você tem um terreno que nem aqui, ó, em Santa Rita de Cássia, na cidade de Capivari, estado de São Paulo, avaliado em 54 mil por 21 mil. Tá vendo, Manuel? Você está falando de 40 mil, a partir de 21 mil o pessoal consegue já começar, né? E nesse caso aqui, ó, condomínio sob responsabilidade do comprador, acima de 10% do valor da avaliação, né? E tributo sob responsabilidade do comprador. Esse imóvel aqui, ele está na forma exclusivamente à vista. Você também pode utilizar o site para localizar os imóveis que estão que aceita financiamento. Você vem aqui em filtro personalizado, seleciona o estado de São Paulo, a cidade, se for o caso, e aí você vai vir aqui em forma de pagamento. Coloca aqui aceita financiamento. Clicando em aceita financiamento, você vai filtrar, tá? Aí vai aparecer os imóveis que estão em leilão e os imóveis que estão em venda direta. Aí você vai escolher. Temos 156 imóveis que aceitam financiamento no estado de São Paulo hoje. Então vamos lá, tem imóvel aqui de 350 mil por 223 mil. Tá ok? E na hora que for fazer a proposta, entre em contato com a gente, fala com o Manuel encaminha para a gente aqui, tá? E aí o Manuel vai passar o nosso Cresce, tá? Que é o 36786, você indica na proposta e a gente faz toda a assessoria aqui para você, tá ok? Então à disposição, Manuel. Maravilha. Obrigado. Viu? Obrigado, Deus abençoe. Como é bom ter parceiro sério e comprometido, que fala a língua do cliente e ainda é bom que é grátis, né? Rodrigo, para aquele cara assim, aquela lavada na alma, para botar o cara em cima, para dizer que é possível ele dar virada de chave, não precisa ter nascido em berço de ouro. O que você falaria 1 minuto, se você tivesse a oportunidade para falar com todo cidadão brasileiro que precisa dar a volta por cima na liberdade financeira? Então, para você que está ouvindo a gente aí, você precisa calcular um tempo e alguma atividade que você vai fazer nesse tempo e já ter um planejamento do resultado que você vai ter. Isso vai mudar, vai transformar a sua história. Pode transformar a sua história. Não interessa se você está vendendo uma dúzia de ovos ou se você está vendendo um imóvel de R$1 milhão. O planejamento dentro do tempo é o que vai fazer a diferença. Então, assim, olha para dentro de você, olha para o espelho e fala assim, eu vou mudar a minha realidade hoje. Eu vou fazer um cálculo do que eu tenho, o que eu tenho de recurso para investir. Em quanto tempo eu vou fazer esse recurso transformar a minha vida? Faz esse planejamento, coloca em prática, vender ovo, uma dúzia de ovos, transforma em 2 dúzias, vai vender água no semáforo, eu sei lá o que você vai fazer, mas você precisa fazer alguma coisa e planejar dentro de um determinado tempo. Se você fizer esse planejamento mínimo que eu estou te dizendo, detalhe, pega uma folha de papel e escreve. Às vezes a gente fala em planilha. Se você tiver uma caneta, uma folha de papel e uma calculadora, você vai fazer um planejamento, você vai estabelecer um plano dentro de um tempo, com o recurso que você vai ter e colocando aquela atividade disciplinada todos os dias. Não interessa se você vai fazer um giro de R$1 ou de 1 milhão. Isso vai multiplicar o seu R$1 para 1 milhão ou o seu 1 milhão para 10 milhões. Faça isso.
saia do lugar que você está. Tempo aliado à ação é o que vai trazer o resultado para você e para sua família. Não é só para você, não, porque eu sei Multiplicação de o que mudou a minha patrimônio, né? vida, mudou a vida da minha família também. Essa é a mensagem, Manuel. É isso aí. Que Deus abençoe cada um dos brasileiros aí, que todo mundo tenha paz, saúde, prosperidade, tudo é possível, desde que tenha atitude. Primeiro desbloquear a mente, a riqueza começa na mente. Obrigado, doutor. Obrigado, Rodrigo. Tamo junto e até a próxima, como sempre, às 16 horas. Um abraço, Abraço a sucesso. todos. Obrigado. Doutor, Um abraço a tudo bom. vocês. Viu? Até logo. Vai, Tchau, tchau. Obrigado.